Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Daniel e nesse vídeo da disciplina de Automação, Simulação e Controle, ministrada pelo professor Dr. Gesme, a gente vai falar sobre um exemplo que está no guia de exemplo do Zellsoft. Esse é um exemplo que faz parte da linguagem dos exemplos Ladder, lá da linguagem Ladder, que fica no capítulo 2, na página 24 do material, e esse é o exemplo de controle de portão automático. Basicamente, o que o controle do portão automático, esse exemplo, ele quer que a gente faça em si. Lá ele explica, né? O proprietário de uma casa, ele deseja controlar o acesso à residência do portão, né? Com um portão automático equipado com motor de direção dupla. Então tem um motorzinho lá que controla simplesmente quando o portão vai abrir, quando o portão vai fechar. Basicamente é isso. Como recursos, a gente tem o seguinte: na abertura, se o portão ele tá fechado ou está em uma posição ali intermediária, então o sinal do controle remoto ele faz com que o portão se abra por completo. Então, se o portão está fechado, se pressionar o controle, né, o portão vai se abrir. Durante esse processo de abertura, qualquer ação que a gente realizar, seja a gente pressionar novamente no controle remoto, ou se a gente reiniciar tudo, ele faz com que o motor ele pare ou ele seja reiniciado. Então a gente tem que deixar pressionado, no caso. Quando o portão está totalmente aberto, aí ocorre um atraso de 4 segundos antes que o fechamento do portão ele seja realizado, seja iniciado, no caso. Já no fechamento, as etapas são o seguinte, são bem mais simples, né? Durante o processo de fechamento, se o controle remoto ele for ativado, se a gente pressionar o controle remoto, ou se o sensor de movimento detectar algum movimento, então o portão ele vai se abrir. Enquanto o sensor de movimento, por exemplo, estiver ativado, caso tenha um carro na passagem e aí ele esteja travando ali o sensor, por assim dizer, então o portão ele vai continuar aberto para sempre, assim, enquanto o veículo estiver no alcance do sensor, né, dando o sinal de positivo. Aí a gente tem o seguinte nas tabelas aqui: a gente tem uma entrada I1, que essa entrada é a do controle remoto que a gente controla. A gente tem um I2, que é para a gente dizer qual o estado inicial, por exemplo, do portão, se ele está aberto, se ele está fechado. A gente tem um I3 aqui, que a gente fala se o portão está na posição de fechada. Nesse caso, o I2 é na posição aberta. E o I4, que é o nosso sensor do movimento, que vai detectar se passou alguma coisa ali. Como saídas, a gente tem que o Q1 ele diz que o portão está fechado, então essa lâmpadazinha aqui vai dizer se o portão ele está em processo de abertura ali, né? E o Q2 ele diz pra gente se o fechamento do portão ele iniciou, né? Além disso, a gente tem uns temporizadores aqui, um temporizador só no caso, que é um temporizador que tem um aqui que marca 4 segundos, que é o que eu fiz, o que o exemplo faz no caso, para poder controlar ali o tempo antes que o fechamento ele se inicie. Então a gente pode rodar aqui no Zélio e aí inicia o programa normal, beleza? A gente não tem nenhum estado porque a gente não passou ainda pro programa, mas vamos dizer que inicialmente o portão ele esteja na posição fechada. Então a gente marca o I1, o I3 aqui, e isso quer dizer que o portão ele está fechado no momento. Passou aqui os 4 segundos, tá, e o portão tá na posição de fechado. O fechamento do portão aqui foi acionado. Beleza, só que aí a gente quer alterar para a posição que o portão ele esteja aberto, né? Então a gente liga aqui o controle remoto, né? Pressiona e aí o que a gente faz? A gente liga o de posição aberta. Aí vamos ligar aqui, beleza? Ligou. O portão ele mudou pro estado de aberto, né? Iniciou a abertura do portão. E aí é assim que a gente controla, basicamente, não tem muito segredo aqui. É só a gente abrir e fechar. Aqui vocês veem que ele desmarcou, né? E aí a gente vai novamente, vamos esperar o tempo ali. Aí vamos esperar o tempo de fechamento. E aí ele inicia o fechamento do portão. E é claro, se tiver algum sensor do movimento ali, ele bloqueia e o portão ele vai permanecer aberto, por exemplo. Aí o portão ele permanece aberto enquanto o sensor de movimento estiver aqui marcado.
ele permanece no portão de aberto, né, o estado. Então, basicamente esse é o exemplo, é bem simples. A vantagem de usar essa aplicação é que o recurso de parar a abertura ou fechamento do portão quando o sinal do controle remoto é detectado, ou seja, quando a gente pressiona aqui, vocês veem que ele sempre para o sinal de alguma coisa, dependendo do que tiver marcado. Vamos marcar aqui. Aí ele roda lá o temporizador antes de efetuar o fechamento do portão em si, sempre tem uns 4 segundos. Essa vantagem de parar quando o sinal do controle remoto é fechado, ele é uma vantagem desse tipo de aplicativo em específico. E é basicamente isso. O exemplo ele só mostra esse esquemático aqui em líder do programa. O funcionamento é bem simples, só tem as duas direções e a questão de parar no meio ou de manter o portão aberto enquanto a gente deixa o sensor do movimento, que é aqui, né? Que ele mantém o portão aberto, né? Então, é basicamente isso.